Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Relato número 13. Antes de começar os relatos, ficaria muito feliz em saber de onde está assistindo e a que horas. Agora se acomode, coloque seus fones e tente não deixar o medo te dominar. Bem, vamos continuar. Boa noite. Meu nome é Pedro, mas se você me encontrar por aí, é capaz de me ouvir sendo chamado de Peu. Isso não importa muito agora. O que importa mesmo é o que aconteceu comigo numa casa antiga, daquelas que carregam o tempo nas paredes e nas tábuas do chão. Uma casa que pertenceu à minha bisavó e ficou vazia por anos, até eu decidir me mudar para lá durante um período difícil da minha vida. Essa casa fica num bairro mais afastado de Sete Lagoas, quase na saída da cidade, perto de um matagal que ninguém frequenta. Era uma casa de roça, com varanda larga, telhado baixo e um chão de madeira que sempre estalava com qualquer passo. Sabe aquele tipo de lugar que parece calmo, mas que guarda um silêncio incômodo? Então, era esse. Eu estava passando por uns apertos na época, tanto de grana quanto de cabeça. Aceitei o convite da minha tia para ficar lá até ajeitar minha vida. A casa, apesar de velha, era espaçosa. Só que desde o primeiro dia, alguma coisa não parecia certa. Não era nada específico. Era só a sensação. Aquela coisa no ar que você não sabe explicar, mas sente. Logo na primeira noite, dormi num dos quartos do fundo. Um cômodo pequeno, com um guarda-roupa antigo e uma cama de madeira que rangia só de olhar. O vento batia nas venezianas e fazia um barulho seco, e o cheiro da madeira envelhecida misturava com um perfume doce, antigo, como de talco velho. Dormi meio inquieto, mas não vi nada demais, por enquanto. Na segunda noite, no silêncio profundo que só cidade pequena tem depois da meia-noite, eu acordei sem motivo. Olhei para o teto, depois para o relógio do celular. 3h11. O coração já estava acelerado, como se soubesse o que viria. Fiquei ali deitado, tentando voltar a dormir até que ouvi. Era um barulho que não combinava com nada ali. Não era bicho, nem vento. Era como se alguém raspasse as unhas embaixo do assoalho. Tipo um arranhar abafado, intermitente. E era ali, bem debaixo de mim. Na hora pensei em rato, gambá, sei lá. Virei para o lado, tentei esquecer. Mas o som continuava e parecia se mover. Me levantei, peguei o celular para usar como lanterna e fiquei parado no meio do quarto. O barulho cessou. Silêncio total. Senti um arrepio correr da base da coluna até a nuca. Era como se a casa segurasse o fôlego. Esperei alguns minutos. Nada. Voltei para a cama, sem conseguir fechar o olho. Na manhã seguinte, fui direto perguntar para minha tia se tinha algum bicho embaixo da casa. Ela fez uma cara estranha, tipo que segurava alguma coisa. Disse que não sabia, que fazia anos que ninguém mexia na parte de baixo, que era tudo murado e sem acesso. Aí ela mudou de assunto, rápido. Tentei deixar para lá, mas na noite seguinte, mesma hora, 3h10 da manhã, eu acordei de novo. Só que dessa vez, não era arranhado. Era tipo um murmurinho, uma voz pequena. Não dava para entender o que dizia, mas era uma fala contínua, como se alguém estivesse sussurrando algo ali embaixo. Meus olhos encheram de lágrima, mas não de choro. Era como se meu corpo estivesse reagindo por conta própria, tipo um desespero involuntário. Aquilo não era normal, não tinha explicação. Passei o resto da madrugada encolhido, ouvindo aquilo até o som sumir de uma vez. De manhã, decidi olhar por baixo da casa. Encontrei uma janelinha de madeira no fundo do terreno, quase escondida na base da parede. Estava trancada com prego velho e corrente. Tentei abrir, mas não consegui. Quando comentei com minha tia, ela ficou tensa e disse para eu não mexer ali, que era só coisa de velho. Mas naquela mesma noite fui acordado por um som mais alto. Era como se alguém estivesse batendo de leve no assoalho, tipo com a palma da mão. Tum, 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 ritmado, contínuo. E entre as batidas vinha de novo aquela voz, agora mais próxima. E eu ouvi uma palavra, uma única palavra sussurrada: baixo. Meu sangue gelou. Aquilo não era possível. Aquilo era real demais para ser sonho. Peguei meu celular, tentei gravar o som, mas o microfone só captava o silêncio.
Nem a respiração dava para ouvir na gravação. Comecei a pensar se eu não estava ficando louco. Os dias seguintes foram piores. Comecei a ouvir passos lentos, leves, como se alguém estivesse andando descalço pela casa durante a madrugada. Uma vez, ouvi um estalo no guarda-roupa, como se algo tivesse se mexido lá dentro. Quando abri, nada. Só o cheiro de coisa velha. Mas um boneco de pano que eu tinha certeza que não estava ali, apareceu encostado num canto. Fui até a sala. A porta estava aberta. A janela também. Mas ninguém tinha entrado. Tranquei tudo. Rezei, mesmo não sendo de reza. E foi aí que me dei conta. Toda noite, à mesma hora, o mesmo som. A coisa seguia um padrão. Como se esperasse o relógio bater 3h10 para começar. Na semana seguinte, comecei a perceber que toda vez que eu passava por cima de uma parte específica do assoalho do quarto, ele rangia diferente, mais agudo, como se o espaço ali embaixo fosse oco. Bati com o pé de leve. O som era mesmo diferente. Um espaço vazio ali embaixo da madeira. Não aguentei. Peguei uma chave de fenda, esperei o dia seguinte e resolvi levantar aquela parte do piso. A madeira estava ressecada. Foi fácil soltar uma das tábuas. Quando levantei, me deparei com algo que jamais vou esquecer. Debaixo da casa, havia um espaço pequeno, tipo um alçapão. Poeira, teia de aranha e um par de sapatos infantis. Um dos pares era azul claro, com uma fitinha desbotada. E ao lado, um pedaço de tecido, que parecia uma fralda antiga. O cheiro era de mofo e terra úmida, mas tinha algo pior: o som. Um leve choro começou assim que abri a tampa. Fechei de imediato. Não sabia se era coisa da minha cabeça ou se tinha desencadeado algo que devia continuar selado. Passei o resto do dia trancado, olhando para o chão como se algo fosse sair dali a qualquer momento. Minha tia chegou à noite. Quando contei, ela ficou pálida. Disse apenas: "Não era para você ter mexido." Naquela madrugada, algo bateu na porta do meu quarto, 3 vezes. E então o sussurro voltou, mais alto, mais perto. E eu soube, aquilo não ia parar tão cedo. No dia seguinte, o clima na casa tinha mudado. Não o clima do tempo, mas o ar mesmo, o ambiente. Parecia mais denso, mais pesado. Minha tia mal olhava nos meus olhos e evitava passar pelo quarto. O café da manhã foi silencioso. Ela só disse que eu devia deixar aquilo quieto, que certas coisas não devem ser mexidas. Mas como ignorar aquilo? Como fingir que não ouvi, não vi, não senti? O choro ainda estava lá. A batida também. Mesmo com a madeira recolocada no lugar, era como se a coisa tivesse ganhado força depois que eu abri. Como se eu tivesse acordado algo que passou tempo demais adormecido. No terceiro dia, quando a noite caiu, a sensação de estar sendo observado virou constante. Não importava se eu estava no quarto, na sala ou no banheiro. Sempre parecia ter um olhar me seguindo, mesmo sem ninguém por perto. E o pior, os sussurros começaram a surgir em outros cantos da casa. Uma vez, enquanto lavava a louça, ouvi um leve "Pedro" vindo do corredor. Meus pelos arrepiaram no mesmo instante. Não era a voz da minha tia, não era nenhuma voz conhecida. Era um sussurro infantil, com um tom sofrido. Tentei racionalizar de novo. Pensei em eco, em algum som da rua. Mas nada fazia sentido. A casa ficava longe, sem vizinhos próximos. E mais uma vez, era 3 horas da manhã. Sempre 3 horas da manhã. Tentei gravar novamente com o celular, mas o áudio ficava mudo. O microfone não captava nada. Quando mandei um áudio para o meu amigo de BH no exato momento em que os sussurros aconteciam, ele respondeu perguntando por que eu tinha mandado um áudio de silêncio. No meu lado, eu ouvia nítido. Comecei a perder o sono. Ficar acordado até amanhecer virou rotina. E com o cansaço, vieram os delírios. Às vezes, achava ver sombras passando rápido pelo canto do olho. Outras vezes, ouvia pequenas risadinhas correndo pela casa, como se alguém brincasse de pique-esconde no escuro. Numa madrugada, tomei coragem e fui até o quintal com uma lanterna. O céu estava carregado, e mesmo com a luz, tudo parecia mais escuro do que devia. Passei pela lateral da casa e ouvi, bem baixinho, o barulho de madeira rangendo. Mas eu estava fora da casa. Olhei para trás.
Pela janela do meu quarto, a cortina balançava. Só que a janela estava fechada. E no vidro, juro por tudo, vi um vulto parado. Pequeno, estático, como uma criança me observando do lado de dentro. Voltei correndo. Abri a porta do quarto com tudo. Ninguém. Mas o cheiro tinha mudado. Era um cheiro doce, podre, como de flores velhas misturadas com algo estragado. Um cheiro que nunca mais esqueci. Fui até o chão de novo. Encostei o ouvido na tábua. E o que ouvi me gelou até o osso. Um riso. Um riso leve de criança, como se tivesse feliz por eu estar ali de novo. Voltei para a cama, mas dessa vez não apaguei a luz. Peguei o terço da minha tia e deixei debaixo do travesseiro. Não que eu fosse muito religioso, mas naquele momento, qualquer proteção parecia pouca. Quando amanheceu, tomei a decisão de ir embora. Fui falar com minha tia. Ela me olhou com os olhos marejados. Disse, sem rodeios: "Te avisei, essa casa tem história e tem dor." Fiquei em silêncio. Ela continuou: "Quando eu era criança, minha irmãzinha sumiu. Tinha só 5 anos. Estávamos brincando no quintal e ela entrou na casa antes de mim. Quando cheguei, nunca mais achei." O silêncio ficou ainda mais pesado. Meu pai procurou por dias. Chamou polícia, vizinho, reviraram tudo. Nada. 1 mês depois, encontramos só o sapatinho dela, debaixo do piso, no quarto dos fundos. Meu corpo inteiro tremeu. Era o mesmo quarto onde eu estava dormindo. Ela nunca contou isso para ninguém fora da família. O assunto era enterrado, literalmente. Meu pai mandou selar tudo, pregou as tábuas, disse que era para ninguém mexer de novo, que ali estava a dor dele. A gente obedeceu, até você chegar. Fiquei sem reação. Ela olhou para mim com os olhos fundos e falou: "A dor chama, Pedro. Ela espera. E quando alguém mexe, ela responde." Naquela noite eu fiz as malas, mas antes de sair fui ao quarto pela última vez. Sentei no chão, respirei fundo e falei em voz baixa: "Desculpa, eu não sabia." O ambiente ficou frio de repente. E pela primeira vez, senti paz. Uma estranha paz. Achei que tinha acabado. Mas no meio da estrada, já indo embora, recebi uma mensagem da minha tia. Só dizia: "Voltou." A ligação caiu logo depois. E no fundo, eu sabia. Não era o fim. No mesmo instante que li a mensagem da minha tia, voltou. Senti aquele arrepio gelado subindo pelas costas. Era como se o carro inteiro tivesse ficado mais frio. Mesmo com o calor de fim de tarde em 7 Lagoas, o ar ficou pesado dentro do carro. Fiquei parado no acostamento por alguns minutos, encarando a tela do celular, sem saber o que fazer. Pensei em voltar, mas alguma coisa dentro de mim dizia que não era seguro, que se eu voltasse, talvez não saísse de novo. Liguei várias vezes, mas ninguém atendeu. Mandei mensagem, áudio e nada. A estrada estava vazia, só mato dos 2 lados e aquela angústia que não me deixava respirar direito. Cheguei em casa no fim da noite em Belo Horizonte. Tentei convencer a mim mesmo de que ela estava bem, que talvez tivesse desligado o celular ou estivesse dormindo. Mas a sensação de que algo estava errado não saía do meu peito. A noite foi longa. Eu não consegui dormir. No dia seguinte liguei de novo. 1, 2, 10 vezes. Até que uma vizinha atendeu. Ela disse que minha tia tinha sido levada para o hospital, que passou mal do nada, teve uma crise nervosa, começou a gritar coisas sem sentido. O que mais me assustou foi o que a vizinha disse. Ela falava com alguém que não estava ali, pedia para parar de chorar. Fui até o hospital. Minha tia estava sedada. O médico falou que ela teve um surto, talvez por estresse acumulado. Mas eu sabia que era mais que isso. Quando me deixaram entrar no quarto, ela estava deitada, os olhos ainda fechados. Segurei a mão dela. Ela murmurou baixinho, quase num sussurro: "Ela quer sair." Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Ela quer sair. Quem? A criança? A irmã que sumiu? Será que aquilo era um aviso? Um pedido? Ou uma ameaça? Passei a noite na casa dela. A sensação era a mesma de antes, pesada, carregada, mas agora tinha algo diferente. Era como se a casa estivesse acordada. Em cada estalo da madeira,
Em cada sopro de vento passando pelas frestas, parecia que a casa sussurrava alguma coisa. Não consegui pregar o olho. Às 3 horas, como se fosse um relógio macabro, o choro voltou. Fraco, distante, mas inconfundível. Levantei, peguei uma lanterna e fui até o quarto dos fundos. A mesma tábua do piso tinha se soltado de novo, como se alguém tivesse empurrado de dentro para fora. Dessa vez, eu não hesitei. Tirei a madeira com as mãos, jogando para longe. Abaixo da casa, no meio da terra, vi algo. Era um tecido, um pedaço de roupa infantil, sujo, quase apodrecido. Junto, tinha um brinquedinho de pano, meio rasgado. E ao lado, um sapatinho. O segundo par. Meus olhos encheram d'água. Aquilo era real. Aquela criança, aquela presença, era real. Mas não era só dor. Era abandono. Era um apelo silencioso, guardado por décadas, esperando alguém ouvir de verdade. Peguei tudo com cuidado, coloquei numa caixa e levei até o cemitério da cidade. Pedi ajuda a um funcionário que conhecia minha família. Enterramos ali, com uma cruz de madeira simples. Escrevi, para quem não foi esquecida. E rezei pela primeira vez em muitos anos. Naquela noite dormi na casa da minha tia novamente. E pela primeira vez em dias, não teve choro. O silêncio voltou a ser só silêncio. A casa parecia leve. Até o cheiro parecia diferente, como se o ar estivesse limpo de novo. No hospital, minha tia também melhorou. Quando acordou, olhou para mim e disse: "Você sentiu, né?" Ela foi embora. E sorrindo com lágrimas nos olhos, completou: "Finalmente, ela descansou." Voltei para BH com a cabeça cheia. Não era só sobre assombração. Era sobre dor presa no tempo. Sobre coisas que a gente finge que esquece, mas que continuam vivas, gritando por dentro da madeira de uma casa antiga. Passei a visitar 7 Lagoas com mais frequência depois disso. A casa da minha tia, apesar de ainda ser antiga, tinha mudado. Agora, quando o assoalho rangia à noite, não era mais assustador. Era só madeira velha sendo madeira velha. Mas ainda evito olhar para o chão por muito tempo. Ainda me pego escutando no fundo da noite se há algum som diferente. Um choro, um riso, um sussurro. E às vezes, mesmo sem ouvir nada, sinto que tem algo ali. A diferença é que agora sei que é só saudade. Se aquela criança era o espírito da irmã da minha tia, se era algo preso entre mundos ou só uma manifestação de dor, nunca vou saber com certeza. Mas o que ficou claro para mim é que certas histórias só querem ser ouvidas. Hoje, cada vez que escuto alguém falar de casa assombrada ou de besteira de velho, eu penso 2 vezes. Porque tem dor que se guarda em silêncio. E tem memórias que gritam do chão, do escuro, do tempo. E a gente só escuta quando para de duvidar. Fica aqui meu relato. Não para assustar, mas para lembrar. Nem toda assombração quer fazer mal. Algumas só querem ser lembradas. Algumas só querem ir embora. Mas precisam da gente para isso acontecer. Antes de prosseguir ao próximo relato, peço para que deixem o seu like no vídeo e se inscreva se for novo por aqui. E não se esqueça de ativar o sininho para não ficar de fora dos próximos relatos. Bem, vamos continuar. Vamos dizer que meu nome é Carlos, só para proteger minha identidade. E não, isso aqui não é invenção para assustar ninguém, nem história de boteco. O que eu vou contar aconteceu de verdade. E até hoje, quando passo por aquela estrada ali perto da represa do Rio das Velhas, me dá um aperto no peito, um suor frio que não sei explicar. Eu nasci e cresci em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH. Quem é daqui sabe, é uma cidade com seus problemas, mas tem muito mato, morro e estrada de chão para todo lado. E claro, uma porção de histórias que o povo mais velho conta. Desde menino, eu ouvia sobre o Homem de Preto, um tal vulto que aparecia em noites sem lua, perto da estrada velha que liga a região de Justinópolis à zona rural. Nunca dei muita moral para isso, sabe? Achava que era conversa para assustar criança, tipo mula sem cabeça, lobisomem e afins. Mas tudo mudou numa sexta-feira à noite, quando eu tinha uns 24 anos. Eu tinha saído de um churrasco na casa de um amigo,
ali na região do Veneza, e decidi cortar caminho pela estrada de terra para chegar mais rápido em casa. A estrada era aquela bem conhecida da galera da região, cheia de buraco, costela de vaca e um mato alto dos dois lados que parece que vai te engolir. Mas naquela noite estava tudo esquisito, um silêncio que parecia pesar no ar. Nem grilo, nem sapo, nem vento. Só o barulho dos pneus do meu carro estalando na terra seca. O céu estava completamente nublado. Nenhuma estrela, nenhuma luz da lua. Era como se tivesse uma tampa preta em cima de tudo. Liguei o farol alto, mas mesmo assim, a estrada parecia engolida pela escuridão. Foi aí que começou o negócio. Logo depois de uma curva mais fechada, vi uma figura parada no meio da estrada. Era um homem, alto, magro, vestindo preto da cabeça aos pés e com o rosto virado para baixo. De início, achei que podia ser um morador da região, mas tinha alguma coisa errada, muito errada. Pisei no freio com tudo, o carro derrapou um pouco. Ele não se mexia, nem um passo, nem uma reação à luz do farol. Parecia uma sombra sólida. Fiquei uns segundos encarando, com o motor ligado e a respiração travada. Senti meu estômago embrulhar. Pensei em dar ré, mas a estrada era estreita e cheia de barranco. Ia ser difícil manobrar ali. Então decidi buzinar. Dei uma buzinada curta, depois outra mais longa. Nada. O cara simplesmente ficou ali, parado. Aquilo não era normal. Aquilo não era gente. Peguei o celular para ligar para alguém, mas o sinal tinha sumido. Zero. Nenhuma barrinha. Como se tivesse entrado num buraco de sombra. O medo começou a bater. A mão tremia no volante. Joguei o carro para o lado, tentando passar pela beirada da estrada, desviando dele. Consegui passar bem devagar, quase arranhando o carro nos galhos. Quando eu olhei pelo retrovisor, o cara não estava mais lá. Travei. Voltei o olhar para frente. E juro por tudo que é mais sagrado, ele estava na frente do carro de novo. Mas dessa vez, mais perto. Perto o bastante para eu ver o rosto. Só que ele não tinha rosto. Era só um vazio escuro. Um buraco onde deveriam estar os olhos e a boca. Como se alguém tivesse arrancado tudo. Acelerei com força. O carro tremeu, jogou poeira para todo lado. Passei direto por onde ele estava. Ou pelo menos onde ele devia estar. Não vi ele sair da frente nem pular para o lado. Só passei. Dirigi feito um louco até chegar na rua asfaltada de novo. Quando parei, já na entrada do bairro, olhei para trás. Ninguém. Nada. Só o mato se mexendo. Cheguei em casa branco, suando frio. Minha mãe estava vendo novela. Me olhou e perguntou se eu estava doente. Eu não conseguia nem falar direito. Fui direto pro quarto, sentei na cama e chorei igual criança. Naquela noite não dormi. Fiquei lembrando daquilo, daquela presença, daquele rosto vazio. Parecia que tinha grudado na minha memória. No dia seguinte fui até o bar do Geraldo, lá perto do campo. Um boteco velho onde o povo mais antigo da cidade costuma se reunir para jogar truco e falar da vida. Cheguei lá e puxei conversa, meio sem jeito. E quando eu falei sobre o homem de preto, 2 velhos pararam de jogar na hora. Um deles, o seu Dito, me olhou com a cara mais séria do mundo e falou: "Você viu o que não devia ter visto." Depois daquela primeira aparição, nada foi como antes. Cada noite parecia mais longa e a minha cabeça não me deixava em paz. Eu tentava achar uma explicação lógica para o vulto que vi no caminho de terra, mas por mais que forçasse, não encontrava nada que fizesse sentido. Só restava o silêncio e aquele medo que veio para ficar. Comecei a ter dificuldades para dormir. Toda vez que deitava, minha mente voltava para a estrada, para o breu, para o vulto. Aquilo me perseguia. Tentei contar de novo para os meus pais, mas eles já tinham dito o que sabiam. Isso sempre aconteceu por aqui, meu pai disse num tom seco. Minha mãe, mais sensível, pediu para eu rezar antes de dormir. Numa noite qualquer, acordei com um barulho estranho vindo do quintal. Era como se alguém tivesse andando devagar, arrastando os pés na terra molhada. Levantei da cama e fui até a janela, coração disparado, a respiração presa no peito. Lá fora não dava para ver quase nada, só um canto da cerca iluminado pela lâmpada amarelada da varanda. Mas o que eu ouvi, não tem como negar. Era uma voz, baixa, rouca, e parecia chamar meu nome. Lucas.
O som parecia sair do chão. Eu congelei. Aquilo não era sonho. Eu estava acordado. Eu estava vendo e ouvindo. Corri para o quarto dos meus pais, mas quando cheguei lá, eles já estavam de pé. Meu pai segurava um terço com força na mão. Minha mãe tremia. Ela olhou para mim e disse baixinho: "Ele chegou de novo." Naquela noite ninguém dormiu. Ficamos os três sentados na sala com as luzes acesas. Era um silêncio amargo, quebrado só pelo tic-tac do relógio de parede. Nenhum de nós teve coragem de falar sobre o que estava acontecendo. No dia seguinte fui conversar com o seu Dimas, o vizinho mais velho da rua que morava ali desde sempre. Quando contei para ele o que tinha visto e ouvido, ele ficou em silêncio por um bom tempo. Depois, suspirou e disse: "Você viu o mesmo que meu irmão viu 30 anos atrás. Só que ele não teve sorte." Perguntei o que tinha acontecido com o irmão dele, mas ele desviou o olhar, como se aquilo ainda doesse demais. Sumiu numa dessas noites sem lua. Dizem que entrou no mato depois de ouvir uma voz. Nunca mais voltou. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Comecei a procurar qualquer pista, qualquer história parecida. Conversei com mais gente do bairro. Uns falavam de vultos, outros de sussurros no escuro, e alguns se recusavam a comentar. Era como se tivesse um pacto de silêncio em Ribeirão das Neves. Um dia, recebi uma mensagem anônima no WhatsApp. Era só uma foto. Mostrava uma figura escura no meio da estrada, igual ao que eu tinha visto. Logo embaixo, uma legenda: "Você não está sozinho." Tentei descobrir quem tinha mandado, mas o número sumiu logo depois. Aquilo mexeu comigo. Quem mais tinha visto? Quantas pessoas estavam sendo assombradas? Ou será que só eu estava vendo? Comecei a deixar uma câmera virada para a estrada, tentando registrar algo. Dias se passaram sem nada de estranho. Até que numa noite acordei com o alarme do celular avisando: "Movimento detectado." Corri até a câmera e com as mãos trêmulas, dei play. Por alguns segundos, só silêncio e vento. Mas então, apareceu. Um vulto, parado, olhando para a direção da câmera. Imóvel. Parecia saber que estava sendo filmado. Pausei o vídeo e ampliei a imagem. O rosto era um borrão escuro, mas os olhos brilhavam. Não com luz, mas com uma sombra viva, se é que isso faz sentido. Era como se os olhos me encarassem do outro lado da tela. Aquilo me fez mal. Passei a ter crises de ansiedade, tremores, insônia. Fui até um posto de saúde, mas ninguém levou a sério. "É só estresse", disseram. Mas eu sabia que era mais do que isso. Comecei a ter pesadelos com o vulto me seguindo dentro de casa, entrando pelos corredores, sussurrando no meu ouvido. Em um deles, ele sentava na beira da minha cama e dizia: "Cedo ou tarde você vem comigo." Minha rotina virou um pesadelo. Me afastei dos amigos, parei de sair à noite e só pensava naquilo. Um amigo do trabalho me disse que uma senhora, Dona Lourdes, mexia com benzimento e que talvez pudesse me ajudar. Fui até a casa dela numa tarde nublada. Quando contei minha história, ela ficou em silêncio, me olhando firme. "Você abriu uma porta. Agora precisa fechar." Ela fez um benzimento com ervas, rezou em voz baixa e me deu um patuá. Voltei para casa com aquilo no bolso, com medo e esperança. Naquela noite, dormi com o patuá debaixo do travesseiro. E por incrível que pareça, foi a primeira noite em semanas que eu não sonhei com o vulto. Achei que talvez tivesse acabado. Mas foi só um respiro. 3 dias depois, o pesadelo voltou, mais forte. Dessa vez, eu ouvia o vulto dentro da casa. Escutava os passos, sentia a presença. Não era mais algo que ficava na estrada. Um cheiro forte de terra molhada começou a invadir meu quarto toda madrugada. As luzes piscavam. O relógio parava sempre às 3h17, como se aquele horário tivesse alguma maldição. Certa noite, ao sair no quintal, encontrei marcas estranhas na terra, como pegadas. Mas não eram de nenhum animal que eu conhecesse. Eram grandes, fundos, desproporcionais, e terminavam bem debaixo da minha janela. Minha mãe começou a adoecer. Dizia que via um homem parado no corredor da casa durante a noite. Mas quando chamava meu pai, ele desaparecia.
Meu pai não dizia nada, mas vi o medo nos olhos dele. Resolvi vasculhar o terreno do fundo, perto da mata. Encontrei uma parte do chão mais solta, como se alguém tivesse cavado ali e depois coberto de novo. Ao escavar, achei uma caixa velha de madeira, com marcas queimadas. Dentro da caixa, havia uma boneca antiga, com olhos de vidro quebrados e um bilhete rasgado. Aqui jaz o que não podia ser visto. Aquilo me gelou o sangue. Levei a caixa até Dona Lourdes. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Você achou o elo. Esse objeto é o que liga ele ao nosso mundo. Mas mexer com isso tem um preço. Naquela noite, eu entendi que minha vida nunca mais seria como antes. O que antes era só um vulto na estrada, agora morava comigo. Depois que levei a caixa para Dona Lourdes, senti que tinha desencadeado algo ainda pior. Ela me orientou a não destruir o objeto, mas também não guardar dentro de casa. Coisa enterrada deve continuar enterrada, ela disse, com a voz pesada de quem já viu demais. Segui o conselho dela e, no mesmo dia, levei a caixa para o alto do morro, aquele onde tudo começou. Cavei um buraco bem fundo perto de uma árvore seca, deixei a caixa lá dentro e rezei com as palavras que ela me ensinou. Enquanto eu falava, o vento ficou mais forte. Era como se algo me escutasse. Quando terminei, o céu desabou. Começou uma chuva grossa e fria, como se o lugar inteiro estivesse chorando. Saí correndo, encharcado, mas com um alívio estranho no peito. Talvez aquilo tivesse funcionado. Durante os dias seguintes, a casa ficou mais leve. O cheiro de terra molhada sumiu. Minha mãe parou de ver o homem no corredor. As luzes não piscaram mais, e o relógio voltou a marcar as horas certas. Mas dentro de mim, ainda restava uma sombra, como se o vulto tivesse deixado um pedaço dele em mim. Não consigo explicar, mas às vezes sinto que ele me observa de novo, como se estivesse esperando. Decidi conversar com meu pai. Pela primeira vez, ele se abriu. Contou que quando era jovem também viu o vulto na estrada. Ele me seguiu por anos, até que eu parei de olhar para trás. Disse com um olhar cansado. Entendi que o vulto não era só uma entidade. Era um peso que a cidade carregava, passado de geração em geração. Um tipo de herança maldita que ninguém pedia para receber. Voltei ao bar da cidade onde a senhora que me contou a história estava. Perguntei sobre o homem que tinha morrido naquela estrada. Ela me disse o nome, José Faustino, morador antigo, desaparecido nos anos 60. Segundo ela, Faustino era um homem perturbado, que vivia isolado no morro. Diziam que ele ouvia vozes, falava com o nada. Um dia saiu de casa no meio da madrugada e nunca mais foi visto. Só encontraram suas botas, viradas de cabeça para baixo, na beira da estrada. A partir de então, relatos de aparições começaram a surgir. Sempre nas noites sem lua, sempre no mesmo trecho da estrada, sempre em silêncio. Ninguém sabe ao certo se é o espírito dele ou algo que tomou a forma dele. Aquela informação só reforçou minha suspeita. O que eu vi não era só uma figura aleatória. Era algo carregado de dor, de angústia, talvez até de arrependimento. Com isso na cabeça, comecei a pesquisar sobre rituais de libertação. Não queria mais viver com aquele medo. Queria me livrar daquilo de vez. Encontrei um grupo de pessoas em uma cidade vizinha que lidava com fenômenos espirituais. Marquei com eles para fazer um trabalho no alto do morro. Levei a localização exata onde enterrei a caixa. Foram 4 pessoas, um casal de médiuns, uma mulher benzedeira e um rapaz que dizia sentir energias. Chegamos lá ao entardecer. O sol caía por trás das montanhas e o vento trazia um cheiro estranho, como de ferro. O lugar estava mais silencioso que o normal. Nenhum pássaro, nenhum som. Só o ranger da vegetação seca sob os nossos pés. Começaram a preparar o ritual. Fizeram um círculo de sal ao redor da árvore onde enterrei a caixa. Acenderam velas pretas e rezaram com palavras que eu nunca tinha ouvido antes. Era como se o tempo tivesse parado. A certa altura, a benzedeira começou a tremer. Disse que havia algo ali, observando. Ele está aqui, mas ele não está sozinho, sussurrou. Aquilo me deu um calafrio na espinha. O ar ficou denso, difícil de respirar.
O rapaz, que sentia energias, caiu de joelhos, tossindo forte, como se engasgasse com a própria alma. A médium começou a chorar, mas continuava rezando com firmeza. De repente, a chama das velas apagou todas ao mesmo tempo. E então, silêncio absoluto. Nem o vento se mexia. 1 minuto depois, um estrondo ecoou do chão, como se a terra tivesse soltado um grito. Foi nesse momento que senti algo sair de dentro de mim. Uma pressão no peito, como se um peso enorme tivesse me deixado. Caí sentado, suado, tremendo, mas leve. Pela primeira vez em meses, leve. Os médiuns disseram que o espírito que me perseguia foi cortado, mas alertaram: ele ainda vive, só não tem mais conexão com você. Era um aviso. Aquilo não tinha acabado, só havia se afastado. Voltamos para casa no meio da noite. A estrada estava mais tranquila, mas eu mantinha os olhos na frente. Não queria mais olhar para o retrovisor. Não queria dar chance para mais nada voltar. Em casa, minha mãe me abraçou forte. Ela sabia. Mesmo sem ter estado lá, ela sentiu. Disse que a casa parecia sorrir de novo. E pela primeira vez, dormimos com todas as luzes apagadas. O tempo passou. As coisas melhoraram. Voltei a trabalhar direito, a dormir em paz. Mas de vez em quando, ainda ouço algo distante. Um sussurro, um rangido na madeira. E eu lembro do vulto. Nunca mais fui ao morro sozinho. Nunca mais peguei a estrada tarde da noite. Aprendi que certas coisas existem sim. Que tem coisa que a gente não entende, mas que precisa respeitar. E se tem uma lição que eu carrego disso tudo é: ouça os mais velhos. A sabedoria deles, mesmo cheia de lenda, carrega verdade demais. O sobrenatural não está longe. Está aqui, colado na nossa pele. Não sei se um dia o vulto vai voltar. Não sei se ele procura outra pessoa agora. Mas sei que ele continua por aí no escuro, esperando algum desavisado cruzar com ele na estrada de terra. Então, se um dia você estiver dirigindo numa noite sem lua, por essas bandas aqui de Minas, e ver uma figura parada na sua frente, não pare, não olhe para trás, e pelo amor de Deus, não responda se ela te chamar pelo nome, porque foi assim que tudo começou comigo. E pode ser que, quando começar, já seja tarde demais. Eu sempre achei que Brumadinho tinha um silêncio diferente. Um silêncio que pesa, que parece carregar histórias que nunca foram contadas direito. Cresci aqui, nesse pedaço de chão cercado de mato, poeira vermelha e uma sensação constante de que alguma coisa ronda a gente, mesmo quando tudo parece normal. Nunca fui muito de sair, nunca morei fora, nunca tive esse sonho de cidade grande. Enquanto muita gente corria para estudar em capital, eu continuei por aqui mesmo, trabalhando no que dava, ajudando meu pai até ele falecer, cuidando da horta e das galinhas da minha mãe. A casa onde eu moro hoje é a mesma onde nasci. Fica ali nos fundos do bairro Aranha, quase na beirada do morro. É uma casa simples, de tijolo aparente, com um puxadinho onde minha mãe fazia sabão caseiro. O telhado vive soltando telha, e quando venta forte, a cumeeira canta como se tivesse alguém soprando lá em cima. Depois que minha mãe morreu, faz uns 2 meses, a casa ficou ainda mais vazia. Mesmo com as mesmas paredes, o mesmo cheiro de roupa lavada no tanque, parece que tudo perdeu a cor. O rádio dela, que vivia ligado, ficou mudo. E o relógio da cozinha, curiosamente, parou no mesmo dia em que ela se foi. 3h18 da madrugada. Achei que fosse só coincidência, claro. Bateria velha, talvez. Mas mesmo trocando, ele nunca mais voltou a funcionar. Acordo todo dia e olho para ele. A mesma hora, a mesma ausência de movimento. É como se o tempo ali tivesse parado junto com ela. Desde que fiquei sozinha, algumas coisas começaram a acontecer. Pequenas coisas, barulhos que eu não reconheço, passos muito leves no corredor e uma sensação, essa sim difícil de explicar, de que tem alguém observando. Não o tempo todo, mas em momentos muito específicos, como quando lavo os pratos ou penduro a roupa no varal. Uma noite dessas, acordei com o som de algo caindo na sala. Achei que fosse o gato da vizinha que adora pular janela. Mas quando fui ver, a cadeira de balanço da minha mãe estava virada no chão.
Ela pesava quase 20 quilos. Não é o tipo de coisa que cai sozinha. O curioso é que minha mãe nunca deixou ninguém sentar naquela cadeira. Dizia que ali era o lugar dela. E mesmo depois de morta, eu nunca tive coragem de usar. Estava lá, parada, como sempre, até aquela noite. Voltei para o quarto com o coração disparado. Tentei dormir de novo, mas algo dentro de mim dizia que a casa já não era mais só minha. Era como se ela, ou outra coisa, tivesse ficado. Durante o dia, tudo parece tranquilo. Os vizinhos ainda passam com o carrinho de feira, a padaria abre cedo com cheiro de pão francês e o rádio do bar do Zé toca as mesmas modas sertanejas de sempre. Mas quando o sol começa a descer atrás do morro, a atmosfera muda. O vento ganha um som diferente. A varanda, que sempre foi o lugar mais acolhedor da casa, começa a parecer um palco de espera. E o quintal, que antes me dava orgulho, vira um pedaço escuro que eu evito depois das 6. Tentei contar pro Tião, um senhor que conheço desde pequena, que tem fama de ver coisa. Ele me olhou com aquela cara de quem entende mais do que fala e só disse: cuidado com as promessas não pagas. Eu não entendi nada. Que promessa? De quem? Comecei a revirar os cadernos da minha mãe, receitas, bilhetes velhos, pedaços de papel com orações, e achei uma folha amarela dobrada dentro da Bíblia dela. Estava escrito à mão com letra trêmula: não deixem apagar a vela da varanda, ela protege. Vela? Que vela? Eu nunca vi minha mãe acendendo vela nenhuma lá. Mas depois que li aquilo, fui direto para a varanda. E de fato, no canto do batente, tinha um suporte enferrujado. Como eu nunca tinha reparado. Aquela noite eu acendi uma vela ali, mesmo sem entender direito. E a verdade é que o clima da casa pareceu menos opressivo. Não sumiu a sensação estranha, mas ficou mais leve, como se alguém tivesse dado um passo para trás. Comecei a repetir isso toda noite sem nem saber porquê. Só fazia. Era como se fosse instintivo. E toda vez que eu apagava, antes de dormir, sentia um arrepio correndo pela espinha. Um sinal de que alguém ainda estava ali, esperando algo. O que mais me assusta é que eu não sinto medo como sentia no início. É como se o corpo já tivesse se acostumando à presença. Isso, na verdade, é o que mais me inquieta. Porque quando a gente se acostuma com o que não entende, a gente para de questionar. Na terceira semana, comecei a ter sonhos estranhos. Sempre com a mesma figura. Uma mulher vestida de branco, com o rosto coberto por um lenço escuro. Ela ficava parada na porta da cozinha, me olhando em silêncio. Nunca falava nada. Só aparecia. No último sonho, ela esticou a mão. Não falou. Só esticou, com a palma aberta. E eu acordei com a sensação de ter sido tocada no braço. Havia uma marca, vermelha, como se alguém tivesse apertado com força. Comecei a anotar tudo. Cada sonho, cada sensação, cada barulho. Não queria parecer maluca. Queria organizar, entender, como se escrever fosse me dar algum controle. Mas não dava. Era só uma forma de não enlouquecer. Cheguei a chamar um padre da igreja local. Ele entrou, olhou a casa toda, fez uma oração rápida e me disse que o ar ali estava pesado. Recomendou que eu rezasse mais. Deixei uma garrafinha de água benta no quarto, mas evaporava rápido demais. Rápido até demais. Numa das noites mais quentes, ouvi a voz da minha mãe, nítida, vindo do banheiro. Ela dizia meu nome do jeito que só ela dizia. Baixinho, mas firme. Clarinha, do jeito que ela me chamava quando estava preocupada. Eu não fui até o banheiro naquela hora. Travei. Só fui de manhã, quando o sol já batia na janela. E quando entrei, a escova de cabelo dela, que estava guardada na gaveta, estava no chão. Como foi parar ali? Comecei a pensar se minha mãe tinha deixado algum segredo escondido. Alguma história que ela nunca contou. Porque parece que, desde que ela se foi, a casa começou a contar por ela. De um jeito torto, estranho, silencioso, mas presente. Fui até o cemitério visitar o túmulo dela. Levei flores e limpei a lápide. Era simples. Maria dos Anjos, mãe, benzedeira, guardiã. Guardiã? Nunca vi esse título antes. Nem sei quem mandou gravar isso. Conversei com a dona Alzira, que morava na casa de baixo. Ela disse que minha mãe ajudava muita gente, com chás, rezas,
e umas coisas mais fortes que eu nunca soube. Sua mãe mexia com mais do que folha de boldo, minha filha. Ela era a chave de muita coisa. Desde então, comecei a achar que o que ficou na casa não era só lembrança. Era alguma coisa que precisava de atenção, que exigia que eu terminasse o que minha mãe começou. Mas, o quê? E foi aí que comecei a escutar, não com os ouvidos, mas com o corpo. A casa não queria me assustar, ela queria me mostrar alguma coisa, algo que estava ali há muito tempo, esperando. E eu, agora, precisava decidir, ignorar ou seguir esse chamado. Eu sou o Zé, nascido e criado aqui em Governador Valadares, e mesmo depois de mais de 60 anos andando por essas bandas, tem coisa que ainda me faz gelar até os ossos. Não sou de falar muito, nem de espalhar conversa fiada, mas tem umas histórias que a gente guarda por tanto tempo que começam a pesar no peito. Essa aqui aconteceu há quase 3 anos, e toda vez que conto, parece que estou vivendo de novo. O cheiro do asfalto molhado, a escuridão da estrada, o silêncio que grita. Eu trabalhava como motorista de ônibus noturno numa linha rural entre Valadares e umas comunidades pequenas do entorno. Era só mato, serra, barro e meia dúzia de casas espalhadas. Trabalhava de segunda a sábado, sempre pegando o ônibus às 7 da noite e voltando depois da meia-noite. O serviço era solitário, mas me dava paz. Conhecia cada curva daquela estrada como a palma da minha mão. Cada ponto onde as corujas costumavam pousar, cada árvore torta, cada pedra que fazia o ônibus dar aquele tranco seco. A linha não dava muito movimento. Geralmente umas 4 ou 5 pessoas embarcavam por noite. Gente simples, lavrador, moça voltando do curso, dona voltando da igreja. E foi numa quarta-feira, com lua nova e uma garoa fina, que tudo começou a sair do lugar. Eu já tinha deixado o último passageiro perto da comunidade de São Joaquim do Baguari. Estava voltando vazio para a garagem e ainda faltavam uns 40 minutos de estrada. A estrada estava escura como breu. Nem vagalume se via. E a neblina, aquela neblina branca que desce do morro como se estivesse viva. Liguei o farol alto, baixei o vidro para tentar enxergar melhor e deixei o rádio ligado baixinho. Tocava um pagode antigo, coisa de quando eu ainda tinha cabelo preto. Foi quando vi um homem parado do lado da estrada com a mão levantada. Só que ali não era ponto. Era uma área de mata fechada, sem casa, sem luz, sem nada. Meu primeiro impulso foi passar direto. Mas ele estava de paletó e calça social, arrumado demais para o meio do mato. Fiquei com a pulga atrás da orelha, mas encostei. Vai que era alguém que estava com o carro quebrado ou perdido na estrada. Coisa não falta por aqui. Quando parei, ele já estava do lado da porta, alto, magro, com o rosto meio escondido pela aba do chapéu. Me olhou com um olhar parado, sem expressão. "Boa noite", ele disse. A voz era baixa, mas firme. Pediu uma carona até o centro da cidade. Disse que tinha perdido o ônibus. Achei estranho porque o último ônibus já tinha passado fazia mais de 1 hora. Mas não sou de negar ajuda. Ele entrou e sentou lá no fundo. Continuei dirigindo, mas alguma coisa não estava certa. Olhava pelo retrovisor e ele estava lá, imóvel, olhando pela janela. Nem piscava. O rádio começou a chiar. O sinal sumiu do nada. Desliguei. Só o barulho da chuva fina batendo no para-brisa fazia companhia. Foi aí que percebi uma coisa que até hoje me arrepia. O espelho retrovisor não mostrava o rosto dele. Só dava para ver o chapéu, como se tivesse vazio. Olhei de novo, disfarçando, e juro que parecia que o banco estava meio afundado, como se fosse mais pesado do que devia. Faltando uns 10 minutos para chegar, ele falou de novo. "O senhor já passou por aqui antes, né?" A voz estava diferente, mais grave, mais arrastada. Eu respondi que sim, fazia anos que dirigia naquela estrada. E ele soltou. "Eu também, mas nunca voltei." Na hora, minha mão tremeu no volante. Olhei pelo retrovisor e ele ainda estava lá. Só que agora, dava para ver uma parte do rosto, branco, sem olho, sem boca, sem nada. Pisei fundo. O motor do ônibus roncou como nunca. Só queria chegar no pátio da empresa e sair dali. Quando finalmente entrei no perímetro da cidade e encostei para descer, virei para falar com ele. Mas o banco estava vazio.
O chão molhado onde ele sentou tinha marcas de barro, mas o vidro não tinha nenhuma marca de respiração, nenhuma gota de vapor, nada. Desde aquele dia nunca mais dirigi à noite. E se alguém me pedir carona no meio do mato, pode estar chovendo pedra, que eu passo direto. No dia seguinte cheguei na empresa mais cedo do que o normal. Não consegui dormir direito. Passei a noite com aquela cena grudada na minha mente. O banco molhado, as marcas de barro e o banco vazio. Fui direto falar com o Moacir, que trabalhava na manutenção dos ônibus. Pedi para ele dar uma olhada nas câmeras internas do coletivo. Ele achou estranho, mas topou. Subimos juntos na sala do monitoramento e ele puxou as imagens do meu ônibus, da hora em que o tal homem entrou até a chegada na garagem. Quando as imagens começaram a rodar, meu estômago embrulhou. Na hora que eu paro o ônibus, dá para ver claramente que abro a porta. Mas o banco de trás continua vazio. Nenhuma alma entra. Eu olho para o lado como se estivesse vendo alguém. Mas nas câmeras, nada. Moacir ficou me encarando pálido. Zé, você estava sozinho, cara. Saí dali tremendo. Aquilo confirmou o que eu já temia. Não era só minha cabeça. Eu vi alguém, ou alguma coisa. E não foi só impressão. A notícia se espalhou rápido entre os outros motoristas. Uns riam dizendo que eu estava ficando velho. Outros, mais antigos, só balançavam a cabeça com cara de quem já sabia. Foi quando o baiano, motorista da linha do Córrego do Mel, me puxou num canto. Disse que há mais de 20 anos um homem morreu atropelado naquela estrada. Vestia terno, sapato social. O ônibus não teve culpa. O homem apareceu do nada, no escuro. Segundo ele, o motorista jurava que o homem surgiu no meio da estrada. E depois, nunca mais foi visto de novo. Nem o corpo, nem nada. Só os boatos ficaram. Desde então, alguns motoristas contavam de ter visto vultos na beira da estrada. Mas ninguém parava. E ninguém falava abertamente disso. Comecei a ficar obcecado. Voltei para o trajeto uns dias depois, mesmo fora do horário, querendo entender o que tinha acontecido. Peguei o carro e fui dirigindo devagar, de noite pela mesma estrada. Parei no ponto exato onde encontrei o tal homem. Nada. Nem vento, nem neblina. Só o breu e o som dos grilos. Mas a sensação era a mesma. Tinha algo ali. Era como se o ar estivesse mais pesado, mais denso. Como se os olhos de alguma coisa me observassem atrás de cada árvore. Voltei para casa com a cabeça cheia. Minha mulher notou meu jeito estranho. Tentei disfarçar, mas ela sabia que tinha algo errado. Foi aí que ela contou uma história que eu nunca tinha escutado, mesmo depois de 30 anos de casado. Disse que o avô dela, nos anos 70, dirigia caminhão pela mesma estrada e também viu um homem de terno à beira da pista. Ele não parou, mas ao olhar pelo retrovisor, o tal homem estava no banco de passageiro, sem ter entrado. Comecei a perceber que esse passageiro já existia muito antes de mim. Era como se ele estivesse preso naquele trajeto, esperando. Algumas noites depois, voltando da padaria, notei algo estranho no meu próprio carro. O banco de trás molhado, mesmo sem ninguém ter entrado ali. E o pior, marcas de barro no tapete. Não falei nada para minha esposa. Só sentei na varanda e fiquei fumando um cigarro atrás do outro. Sentia que aquilo ainda não tinha acabado. Na semana seguinte, a empresa me escalou de novo para a linha rural. Eu tentei recusar, mas não teve jeito. O outro motorista tinha pegado dengue. Não tinha substituto. Respirei fundo e fui. Dessa vez, levei comigo um terço que era da minha mãe, pendurado no retrovisor. E uma garrafinha de água benta que a vizinha Dona Sônia me deu. Ela é dessas de igreja, bem devota. A viagem foi normal, até chegar no trecho onde tudo tinha começado. Era como se a estrada inteira ficasse muda naquele ponto. E então, na mesma curva, lá estava ele, o homem de terno, imóvel, mão levantada. Mas dessa vez, eu não parei. Passei direto. Não olhei no retrovisor, mas no fundo, senti que ele tinha entrado mesmo assim. O banco de trás rangeu, o mesmo som abafado, o mesmo peso estranho, e no espelho, só o chapéu. Eu continuei dirigindo, mãos suando, coração acelerado, e com uma certeza que me dava calafrios. O último passageiro não precisava mais da minha permissão para entrar.
Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like e se inscreva no canal se for novo por aqui. Ative o sininho para não perder as futuras narrações. Vou deixar na sua tela 2 vídeos que garanto que você vai gostar. Até a próxima.